Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui do nosso canal. Deus está te preparando, é o tema de hoje. Antes de eu entrar de vez na palavra, eu quero só te pedir um breve favor. Para um pouquinho aí, curte o nosso vídeo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa receber essa palavra. Se possível, favorita o último vídeo para você assistir na sequência, tá? É importante. E vamos lá, vamos para a palavra. A última mensagem que a gente trouxe foi sobre o nascimento de um novo tempo, que a gente trouxe algumas reflexões sobre o nascimento de Moisés. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que Deus prepara circunstâncias ou pessoas para algo que Ele quer que aconteça, ou para algo que você sabe que vai acontecer. E para isso eu quero usar uma passagem que eu gosto muito, não sei se você já conhece, provavelmente sim, se você já conhece a Bíblia, talvez você já tenha ouvido essa passagem, que é a passagem da unção de Davi. Mas antes de entrar na unção de Davi, até para contextualizar melhor e por que Deus escolheu Davi, eu quero falar um pouquinho sobre a queda do rei Saul. Se você não conhece essa história, acompanha comigo, abre a sua Bíblia se você conseguir e vai lá em 1 Samuel 15:1, tá? Capítulo 15, versículo 1 e acompanha comigo. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos parar por aqui, só para a gente entender, primeiro de tudo, o contexto que se passa essa história aqui, esse episódio. Israel vive nesse momento, em uma época onde não havia rei. Antes de Saul, não havia rei. Tá? Então, na prática, Deus governava Israel diretamente através de Samuel, que na época era o principal profeta de Israel. Então, existia esse profeta, e esse profeta era usado por Deus para dar as instruções para o povo e para tomar todas as decisões políticas que eram necessárias. Só que, por conta de um contexto até familiar, Samuel tem alguns filhos e dois dos filhos deles que começam a seguir o mesmo caminho do pai, não seguem os mesmos princípios do pai. Ou seja, Samuel era um homem honrado por Deus, era um homem que seguia a palavra de Deus, mas os seus filhos acabam não seguindo a risca e eles começam a cometer algumas coisas que Deus não gostava. E por isso, o povo começou a ficar insatisfeito, começou a pedir um rei. E quando o povo começa a pedir o rei, logicamente Samuel não gosta disso, Deus muito menos, mas Samuel ora e Deus resolve atender o pedido do povo e dá um novo rei para Israel, que é Saul. Ou seja, Saul foi ungido de Deus. Saul, ele entra no trono de Israel como um escolhido de Deus, numa época onde não existia rei. Deus usa Samuel para ungir Saul como o novo rei de Israel. Só que mesmo assim, olha o que acontece com ele, olha o porquê que ele cai, porquê que ele é destronado. Tá? Aqui na verdade é o começo da história do destrono dele, mas vamos lá. Primeiro de tudo, Samuel disse a Saul que ele precisava ir para a guerra contra os amalequitas. Essa é uma instrução de Deus através de Samuel para Saul, rei de Israel. E Saul segue as orientações dele, só que ele comete um erro muito importante e um erro que vira e mexe nós cometemos. Qual? Ele segue as instruções de Deus, mas não segue 100%. Muitas vezes a gente acha que está seguindo as instruções de Deus para a nossa vida, mas a gente, na verdade, está usando o nosso jeitinho de interpretar alguma coisa que Deus nos disse e a gente está vivendo do nosso jeito. Isso acontece e eu sei que já aconteceu contigo, até porque já aconteceu muitas vezes comigo. E olha como que isso acontece com Saul. Vamos agora para 1 Samuel 15:8. Ó. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Isso já é o final da guerra. Ele vai para a guerra e logo depois, olha o que a Bíblia diz. Ele capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ou seja, ele recebeu uma ordem clara de Samuel, falando: Deus mandou você ir para a guerra contra os amalequitas e não poupar ninguém. Ele vai te dar a vitória, mas você precisa acabar com esse povoado, você precisa acabar com essa cidade.
Era uma instrução de Deus para a vida dele. Ele não entendia e não precisava entender, mas ele decidiu seguir a instrução de Deus. Só que ele adaptou a instrução de Deus ao que ele queria, ao que era agradável para ele. Ou seja, ele poupou os animais. E ao fazer isso, Deus rejeita Saul. Então, o Senhor falou a Samuel, em versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Quantas vezes isso já não aconteceu na sua vida? Você recebeu uma instrução, às vezes nem de Deus, mas você recebeu uma instrução do seu pai, da sua mãe, você recebeu uma instrução do seu chefe, você recebeu uma instrução do seu cônjuge, você recebeu uma instrução de um amigo que você considera como um mentor para alguma área da tua vida, e você até decidiu seguir essa instrução. Só que quando você seguiu essa instrução, você adaptou ela para o que você queria, ou seja, para o que era agradável para você. Sabe quando você segue uma instrução e você faz só aquela parte da instrução que lhe convém? Exatamente isso foi o que Saul fez. Isso acontece muito, principalmente com crianças, né? Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas como eu comentei no último vídeo, eu tenho um filho de 2 anos, se chama Mateu, e o Mateu, quando a gente está aqui em casa brincando, por exemplo, ele vira e mexe, ele está brincando, ele sai largando os brinquedos dele para tudo quanto é lado, ele gosta de brincar com vários brinquedos ao mesmo tempo, e chega a hora de dormir, ou chega a hora de ir pro quarto, da gente parar de brincar na sala, eu sempre falo: filho, vamos pro quarto, guarda todos os brinquedos e vamos dormir, vamos descansar. E ele: poxa, papai, não quero, né? Sempre reluta, mas ele: tá bom, papai, vou guardar. E ele guarda. Na maioria das vezes, ele tá perdendo esse hábito, mas na maioria das vezes, ele guarda 80% a 90% dos brinquedos. Ele sempre deixa 1 ou 2 jogado no chão. Então, toda vez que ele vem pro quarto, eu volto pra sala e falo: filho, peraí, tem um brinquedo ali ainda, por que você não guardou tudo? Ele: papai, é que eu tô cansado. E ele vai lá e guarda. É claro que ele faz isso por pura inocência, eu sei, mas isso acontece o tempo inteiro com a gente. A gente recebe uma instrução, a gente não quer seguir 100% ela. E aqui Deus mostra pra gente a importância do princípio da obediência total. Não existe obediência 70%, não existe obediência 80%. Outro exemplo para mim, na minha vida pessoal, tá? Eu abri aqui um detalhe, um testemunho meu, que foi inclusive esse canal. Deus me deu essa instrução para eu seguir, para eu criar esse canal há pelo menos 6 meses. E há 6 meses que eu vinha adiando, são 5 meses e 3 semanas, né? Que eu vinha adiando esse canal simplesmente porque não era 100% o que eu queria. Só que quando eu comecei a entender esse princípio que eu estou falando agora de obediência 100%, eu sempre fui obediente, desde quando eu me converti, desde quando eu comecei a seguir a palavra, mas não estava sendo 100%. E isso foi uma das formas que eu encontrei de ser obediente 100%. Pensa com você agora, pensa sozinho. O que Deus já te falou, o que Deus já te orientou, o que Deus já te direcionou e você ainda não está seguindo 100%. Será que não chegou a hora de você começar a ser de fato obediente a Deus? Reflete sobre isso e vamos continuar na palavra. Vamos lá. Logo depois, uma outra parte bem importante, só para a gente contextualizar isso, é lá em 22, lá em 1 Samuel 22, 15, 22. A obediência, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Ou seja, aqui Saul tenta dar uma desculpa para Deus. E é sempre assim, toda vez que a gente não é 100% obediente, a gente tenta dar uma desculpa. Eu não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo. Pô, Deus, desculpa, mas é por causa daquilo. E aqui Saul tenta dar uma desculpa para Deus, para que ele não fosse rejeitado como rei. Mas Deus diz para ele: tá, você está falando que guardou os animais para me dar de holocausto. Na época, o holocausto para Deus, queimar animais para Deus era uma tradição nessa época. Então ele falou que simplesmente guardou os animais para servir de holocausto para Deus, ou seja, para dar uma oferta para Deus. E Deus falou: acaso é melhor você me dar uma oferta do que ser obediente a mim? Ou seja, não usa um princípio para confundir o outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ter um princípio de uma coisa, mas se você não segue o princípio da obediência, de que adianta esse outro princípio? É isso que Deus está falando para Saul aqui nesse momento. Então Deus rejeita Saul como rei e escolhe um novo rei. E aqui Deus já começa a nos mostrar um outro princípio que para mim é muito importante, que é: para entrar algo novo, precisa sair algo velho. Ou seja, para chegar a um novo tempo, precisa
desapegar do velho, você precisa tirar, você precisa romper uma barreira espiritual para que você saia do velho e entre no novo. E aqui Deus faz isso, Deus rejeita Saul, que era o velho rei, e Deus escolhe um novo rei para o povo, que vai ser Davi. Isso aqui é uma referência bíblica sobre essa parte de rejeitar o velho e aceitar o novo, e viver o novo de Deus para a tua vida. Abre aqui agora, sai um pouquinho de Samuel, deixei separado aqui. Entra aí em Marcos 2, 21 e 22. Olha o que Deus diz na palavra dele. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couros novas. Ou seja, se Deus queria um novo tempo para Israel, ele precisava escolher um novo rei. É isso que Deus está dizendo através dessa palavra. Se você hoje está buscando um novo tempo na tua vida profissional, ou na tua vida financeira, ou na tua vida espiritual, ou na tua vida ministerial, ou na tua vida familiar, ou em qualquer outra área da tua vida, o que você está fazendo de fato para ter esse novo tempo? O que você já rejeitou do teu velho tempo para viver um novo tempo? Você nunca vai entrar no novo tempo de Deus se você não aprender a dizer não e rejeitar coisas antigas que Deus já te pediu há algum tempo e você sabe disso, para você rejeitar e para você viver um novo tempo. Legal? E aí Deus escolhe Davi, Deus pede para Samuel, Deus dá a orientação, Deus dá a instrução para Samuel ir lá escolher Davi. E aqui começa uma das histórias para mim mais marcantes da Bíblia. Eu acho muito marcante essa história, porque principalmente Davi para mim é um dos principais personagens da Bíblia, então eu sou um fã assumido de Davi. Eu não vou entrar muito no mérito aqui de todas as passagens da vida de Davi. Eu quero falar só sobre como que ele foi ungido como rei e a história e o episódio que isso aconteceu. Então vem comigo em 1 Samuel 16:6. Deus dá uma instrução, só para falar antes de começar a ler, Deus dá uma instrução para Samuel, para que Samuel vá até Jessé, e ele fala que é para escolher um filho de Jessé como o novo rei. E ele chega lá e fala assim, Samuel, fica tranquilo, só vai na casa de Jessé, fala que você quer fazer um holocausto lá, e holocausto nesse episódio, só para ninguém confundir, holocausto aqui é queimar sacrifícios ao Senhor, tá? Então é dar uma oferta ao Senhor. Então fala para Jessé que você quer ir lá e prestar um sacrifício para mim, e ele com certeza vai te receber, e quando você chegar lá eu vou te orientar em qual é o filho dele que você tem que escolher. Então Samuel chega lá, e agora entrando em Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Eliabe era um dos filhos de Jessé. Ou seja, ele vê um dos filhos, era o filho mais velho, era o filho mais alto, era o filho mais bonito, e ele pensa, certamente é esse daqui, que vai ser o novo rei de Israel. É esse que Deus quer me usar para ungir. E aí, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Samuel, que era um profeta de Deus, entenda esse contexto, por favor. Samuel era um profeta de Deus, que até pouco tempo, antes de Saul virar rei, ele era a maior pessoa, ele era a pessoa mais respeitada de Israel, por ser o profeta de Deus e por ser quem governava o povo com Deus, ou melhor, Deus governava através dele, mas ele era a pessoa, ele era o humano mais benquisto, ele era o principal humano daquela época, né? Porque não existia um rei, então ele era a figura política mais importante. Só que, mesmo ele sendo a figura política mais importante, mesmo ele sendo a principal influência espiritual daquele momento, mesmo ele sendo o principal servo de Deus daquela época, Samuel pensa que é Eliabe só por causa da sua aparência. Ou seja, mesmo o principal profeta desse momento, desse episódio, ele se confunde, ele vai pela aparência, ele vai pelo que ele vê e não pelo coração da pessoa, até porque ele ainda não conhecia aquelas pessoas, ele não conhecia Eliabe, não conhecia Davi, ele não conhecia aquelas pessoas, mas Deus dá uma lição para ele nesse momento. Ele fala, Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, ali Samuel quis ir pela própria visão. Isso acontece o tempo inteiro. Muitas vezes a gente quer andar
na nossa vida enxergando somente o natural, quando Deus sempre nos prepara para andar com a visão sobrenatural que Ele traz sobre nós. Então, se você quiser andar sobre o natural, o máximo que você vai conseguir é crescer por um tempo, o máximo que você vai conseguir é algumas montanhas, mas quando você começa a andar pelo sobrenatural, Deus te garante que você vai ter sempre a prosperidade dele dentro de você. E isso é um dos princípios mais importantes da Bíblia, e essa passagem aqui nos ensina isso com muita clareza, que é o princípio da confiança no Senhor. Nem sempre você vai entender tudo. Aqui Samuel não entendeu. Samuel simplesmente foi e pensou, putz, mais provável aqui é que seja Eliabe, é mais forte, é mais alto, então assim, é mais provável que seja ele. O tempo todo a gente pensa isso. A gente pensa, é mais provável que seja isso o melhor a fazer, é mais provável que essa decisão seja a mais prudente. Mas, como ele confiava no Senhor, Deus deu a instrução para ele. Samuel, não é esse aí eu rejeitei. Eu quero escolher outro. Não é esse, Samuel. Eu escolho pelo coração, eu não escolho pela aparência. E ali, Samuel, que era um grande profeta da época, aprende uma grande lição. Então, é uma lição que a gente precisa tirar para a nossa vida. Não adianta nós tomarmos decisões com o nosso braço ou apenas com a nossa mente, porque nós somos muito, mas muito fracos perto da grandeza de Deus. Então, a gente sempre precisa ter a palavra de Deus, a certeza de Deus junto com a gente, para que a gente consiga tomar qualquer decisão, da mais simples às mais complexas. Eu hoje não tomo nenhuma decisão importante na minha vida sem orar e sem ter a certeza que é o que Deus quer para mim. Esse é um princípio que eu quero que você siga também. E na prática, olha o que acontece logo em seguida. Essa é uma das melhores histórias para mim da Bíblia. Então Jessé chamou Abidinabe, que é um outro filho de Jessé, e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, ou seja, mais um filho. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhes disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. E ele começou a achar estranho. Ele falou, caramba, Jessé trouxe todos os filhos. Deus me mandou vir aqui para ungir o filho de Jessé como novo rei de Israel. Eu chego aqui, Jessé me apresenta os 7 filhos dele. E nenhum desses 7, Deus me confirma que é ele. E Samuel começou a achar aquilo estranho. E aí ele perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Certeza, não tem mais nenhum filho aí perdido, largado, não tem nenhum outro aí abandonado? E aí ele responde, sim, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aqui Deus me ensina um outro princípio. Davi não estava na casa quando Samuel chegou. Davi não era o mais provável de ser escolhido, nem mesmo pelo próprio pai. O próprio pai apresenta os 7 filhos, mas esquece de Davi. Davi estava lá, era o caçula, estava lá cuidando das ovelhas. Então nem o próprio pai dele lembrou dele. Só que Samuel diz, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Esse princípio é um dos mais importantes que a Bíblia me ensina. O que Deus tem preparado para você, só Ele pode te dar. Não adianta o que as pessoas ao redor pensam. Às vezes o seu próprio pai pensa diferente de você. Às vezes a sua própria mãe pensa diferente de você. Às vezes as pessoas ao seu redor, os seus irmãos, como era esse caso aqui de Davi. Às vezes os seus irmãos não acreditam no teu potencial. Mas Deus sabe do que você é capaz. E Deus já tem a bênção certa, no tempo certo e do jeito certo para a tua vida. Isso é um princípio que você precisa guardar. Davi não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ele estava simplesmente cuidando das ovelhas. Só que mesmo assim, Deus escolheu ele. E não foi porque ele era alto, não foi porque ele era bonito, não foi porque ele era forte, mas sim porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Isso é uma afirmação, isso é uma característica muito forte. Não é à toa que Davi é considerado um dos principais personagens da Bíblia, não só por esse episódio, mas pelo restante da vida dele. E inclusive até hoje em Israel ele é um dos homens mais lembrados de toda a história de Israel por ter sido um homem segundo o coração de Deus. E aqui começa a trajetória de Davi como o novo rei de Israel. E ali Deus unge através de Samuel Davi. Então Samuel, agora em 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo
o Espírito do Senhor, apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Ou seja, a partir dali, Samuel ungiu Davi. Percebe comigo que Samuel não chegou e falou: Davi, estou te ungindo como novo rei, tá? Samuel não chega falando isso, Samuel só chega e fala: Deus mandou eu te ungir. Ou seja, Davi ali nem sabia direito para que ele estava sendo ungido. Ele suspeitava que era algo bom, logicamente. Samuel era o principal profeta da época, chega e fala que quer ungir ele em nome de Deus. Então ele recebe aquilo, ele é ungido, mas ele não sabe nem para que ainda direito. Ele simplesmente é ungido. E o outro princípio que Davi me ensina na vida dele é, primeiro, o que ele estava fazendo quando ele foi escolhido? Ele estava, vou ler de novo, ó. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi era um pastor de ovelhas. Davi estava trabalhando no momento que ele é escolhido e ungido por Deus. Então, o outro princípio que Deus me ensina através dessa passagem é: não queira ser escolhido se você não está nem se movendo para a direção de Deus. Não adianta você pedir para Deus algo que você não está disposto a mover os seus pés. Então tudo começa com a tua direção, com aonde você está indo em direção a Deus. Não adianta você estar totalmente errado perante Deus, estar numa direção totalmente contrária e simplesmente pedir: Deus me escolhe, Deus me salva, Deus me ajuda. Você não está nem andando na direção dele. Pensa você como pai, se teu filho está andando totalmente na direção errada, você vai ajudá-lo? Claro, dependendo do que for, você vai ajudá-lo, você não vai deixar faltar o básico, mas se você sabe que ele não merece aquela ajuda, você vai primeiro prepará-lo, para depois você dar o que ele quer, o que ele precisa. Então, isso é o que Deus nos ensina através da vida de Davi, através da unção de Davi, que ele é escolhido porque ele estava trabalhando e porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E o mais interessante disso tudo é que passou-se essa história toda, acabou essa história, e logo depois o que Davi voltou a fazer? Ele já foi lá, botou a coroa e foi lá e virou rei? Não, ele voltou a pastorear ovelhas. Hoje em dia tem muita gente que já é ungido de Deus, que já carrega essa unção, só que acredita que só porque é ungido, agora eu tenho que falar para nações, agora eu tenho que viver a minha prosperidade infinita, agora eu tenho que ser o homem mais bem-sucedido, a mulher mais bem-sucedida do mundo. Não, meu amigo, não, minha amiga. Tudo começa com um novo nascimento, que é o que eu falei no último vídeo. Logo depois, você busca Deus e é ungido. Deus te unge, se Ele realmente quiser te usar. Mas não é por causa disso que tudo vai mudar do dia para a noite, como não foi para Davi. Pelo contrário, as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, confia no tempo de Deus, mas se move, continua se movendo e na direção de Deus. Então, para a gente resumir essa passagem aqui bem rapidinho, primeira coisa que Deus me ensina através dessa palavra é o princípio da obediência. Saul foi desobediente, ele quis obedecer, mas ele obedeceu 80%. Não existe obediência 100% com Deus. Ou você obedece ou você é desobediente. Segunda coisa que essa palavra me ensina: não adianta querer viver um tempo novo se você ainda não desapegou do velho. De uma vez por todas, desapega de tudo que está te travando, tudo que está te carregando para trás, para entrar, para afundar, para mergulhar, para transbordar no novo que Deus tem para a tua vida. Terceira coisa que essa passagem me ensina, muito importante: não importa o momento que você está vivendo, não importa o que você está esperando, Deus tem uma bênção que é específica para você, uma bênção que é individual para você. Deus vai te escolher, não adianta, não importa o que você está fazendo, não importa o que está acontecendo ao teu redor, porque quando Deus te escolhe, você pode estar lá pastoreando ovelhas, mas se Deus quiser que você seja rei de Israel, como ele quis com Davi, ele vai te escolher, ele vai levar um profeta até você, e esse profeta vai te ungir, legal? Então, muita gente hoje, por exemplo, com esse contexto, as pessoas, eu vejo muitas pessoas, quando você vê, por exemplo, um familiar, uma pessoa próxima a você, que foi abençoada, recebeu uma grande bênção na vida, às vezes uma bênção financeira, uma bênção profissional, não sei, uma bênção, independente da área, a pessoa recebeu uma grande bênção, e às vezes as pessoas olham com aquele olhar de inveja, como se, caso aquela pessoa não recebesse, ela tivesse recebido, sabe? Só que a bênção é individual, o que Deus deu para aquela pessoa é dela, é a história de Deus com a vida dela. Agora, se preocupa com a tua história com Deus. Anda na direção de Deus, que Deus vai te dar a tua bênção é individual. Para de ficar olhando para o lado, para de olhar para o teu Instagram para ver as bênçãos que as pessoas ao teu redor estão recebendo. Se preocupa com a tua bênção, com a tua salvação, com o teu renascimento, que com certeza Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar e cada vez mais você vai estar na direção de Deus. Legal? E a última coisa que Deus me ensina com essa passagem, através de Davi, é que
Primeiro, você precisa estar trabalhando. Segundo, depois que Deus te ungiu, depois que você encontrou o caminho de Deus, continua fazendo o que você faz com mais frequência, com mais consistência e sempre pedindo direção e permissão para Deus. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido essa palavra do fundo do teu coração. Antes da gente terminar, eu quero fazer uma oração bem rápida contigo. Se você entendeu essa palavra, se você quer se entregar para Jesus, se você entende que Jesus é o teu Senhor e Salvador, eu quero que você faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos do lugar que você estiver, se você puder, logicamente, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, que essa palavra, Pai, que acabamos de ministrar, através do Teu Espírito Santo, Pai, entre no coração, Pai, dessa pessoa que precisa dela, Pai. Cada princípio que nós destrinchamos aqui, Senhor, eu creio que é um princípio que Tu queira, Pai, que aprendamos e que Tu queira que coloquemos em prática, Pai. De nada adianta aprender esses princípios se não os praticarmos, Pai. Nos ensina, Pai, no amor da Tua benevolência, a praticar a Tua palavra, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Pai, a sermos 100% obedientes, a não simplesmente enxergarmos, escutarmos e não vivermos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu não aceito, Pai, que qualquer pessoa que esteja 100% obediente a Ti, Pai, e vivendo debaixo da Tua palavra, Pai, não usufrua das Tuas bênçãos, da Tua prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor entre, Pai, com prosperidade, Pai, com bênção, com cura, Pai. Eu oro por curas aqui nesse vídeo, Pai. Eu oro, Pai, por ministrações, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que está aceitando Jesus, que o Senhor entre no coração dela, que o Senhor a instrua, Pai, para que ela seja 100% obediente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Até semana que vem.